dar boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite do professor Mário Shapiro para participar dessa banca. Parabenizo a instituição pelo aniversário do programa de pós-graduação. Peço desculpas a todos e todas pelo meu atraso. Eu estava lá no Morumbi, no lançamento do meu livro sobre cidadania sexual. Então, chuva, trânsito, e me impediu que eu chegasse na hora. Peço desculpas a todos. Muitos tratados internacionais de direitos humanos incorporam o assim chamado direito humano ao desenvolvimento. Este é o caso da Convenção sobre toda forma de discriminação racial. A Convenção, logo no primeiro artigo, diz o seguinte: nós estamos aqui definindo o termo discriminação racial a partir dos seguintes parâmetros. Nós reconhecemos que os indivíduos são discriminados a partir de um ponto de vista cultural, no plano econômico, no plano político, no plano social, e todos os Estados-partes, todos os Estados signatários devem fazer o possível para garantir a inclusão dos grupos minoritários nessas diferentes frentes. Ora, essa preocupação da Convenção em dizer o que é discriminação, em incorporar a ideia de uma discriminação estrutural, ou seja, ao reconhecer que minorias raciais são excluídas a partir de diferentes perspectivas, de diferentes dimensões, coloca uma série de problemas para a reflexão sobre um direito humano ao desenvolvimento e também para a teoria do direito, especificamente o que a teoria do direito tem a dizer sobre a questão racial. Ora, esta convenção, ao fazer isso, reconhece que os sujeitos humanos têm uma experiência plural, que eles ocupam diferentes posições e que a raça, como o sexo dos indivíduos, são matrizes de organização social que determinarão como as pessoas vivem, as possibilidades que os diferentes indivíduos têm ou não de ter uma vida integrada. Obviamente, esse é um objetivo muito difícil, mas é importante que, quando nós falamos em um direito ao desenvolvimento humano, nós estamos reconhecendo que este ser humano, como a colega Catarina acabou de enfatizar, tem uma experiência e um pertencimento múltiplo. E algumas dessas identidades, a identidade racial, a identidade sexual e várias outras, precisam ser pensadas a partir de uma determinada perspectiva, se é que nós estamos interessados, se é que o direito pode ser utilizado como um instrumento de promoção, de fomentação da inclusão racial. E essa é uma das principais preocupações de uma área da teoria do direito, a qual eu tenho me dedicado muito, que é a teoria racial crítica. E esse movimento que surgiu na década de 80 e se consolidou desde então, tem colocado perguntas extremamente relevantes para o direito constitucional, para o direito civil, não é? O direito à propriedade, para a sociologia do direito, para várias áreas. E eu estou interessado em discutir hoje, é exatamente isso que eu trabalho no texto que foi disponibilizado para os colegas, a seguinte questão: afinal de contas, qual é a relevância da experiência múltipla de discriminação? Qual é a relevância do reconhecimento da multiplicidade, da fragmentação da experiência humana para a teoria do direito e, mais especificamente, para a interpretação de normas jurídicas,
mais especificamente ainda, para a interpretação do princípio da igualdade. Ora, todos aqui que me conhecem sabem que eu dedico muito trabalho, muitos estudos, publiquei várias coisas, escrevi muitos livros sobre medidas, a constitucionalidade de políticas de inclusão racial. E quando nós observamos os debates sobre a constitucionalidade ou a ilegalidade de ações afirmativas, quando nós lemos decisões judiciais sobre essas medidas, nós sempre observamos o uso de um formalismo jurídico ingênuo, de um formalismo jurídico estratégico. E esse formalismo jurídico tem alguns pressupostos. Estou falando especificamente no caso do Brasil. Em primeiro lugar, a ideia de que o princípio constitucional da igualdade protege indivíduos e não grupos, o que já é um problema para essa ideia, essa reflexão posta pela Constituição, por tratados internacionais de direitos humanos, que esse princípio, na verdade, tem o objetivo de proteger grupos em uma pluralidade de posições, porque, afinal de contas, mecanismos discriminatórios incidem sobre a identidade de indivíduos. O outro problema também associado a esse discurso é uma perspectiva individualista. Então, quando nós lemos, por exemplo, a petição inicial, proposta lá por esses cretinos do DEM, o que eles dizem? Negros não existem enquanto grupo racial. Raça não tem nenhuma relevância social e, portanto, nós devemos utilizar políticas universais. O que eles também argumentam? O processo de interpretação jurídica deve ser baseado na ideia de objetividade e neutralidade, problemas que, todos nós sabemos, a professora Catarina acabou de enfatizar, são extremamente problemáticos. Bem, essa defesa do individualismo, essa ideia do formalismo jurídico, do formalismo aqui estratégico, não é? Ingênuo e estratégico como método, como forma de interpretação, não é uma característica apenas da jurisprudência brasileira sobre ações afirmativas. Isso também está presente na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. E foi exatamente por esse motivo que muitos autores da teoria racial crítica, da Critical Race Theory, começaram a problematizar o problema da... O problema é horrível, né? Começaram a problematizar a questão da interpretação. Afinal de contas, o que essas pessoas estão querendo? O que esse tribunal se propõe a utilizar uma interpretação da igualdade baseada apenas na identificação de critérios irracionais de classificação dos indivíduos. Então, o propósito da igualdade, o propósito da interpretação do princípio da igualdade é esse. Essa classificação é irracional. A raça não tem nenhum tipo de relação racional com o interesse em selecionar os melhores candidatos e, portanto, essas normas são inconstitucionais. Nós precisamos promover uma cultura pública da meritocracia. A meritocracia, a defesa da meritocracia é a única forma de nós mantermos o nosso compromisso com o individualismo e o direito não pode, a teoria do direito não pode ser utilizada para alcançar propósitos que não estão presentes, não é, no plano constitucional, na norma constitucional. Bem, o que muitos autores da teoria racial crítica, e eu tenho procurado fazer outra coisa, a mesma coisa a partir dos problemas levantados por essa defesa do formalismo, essa defesa estratégica do uso do formalismo, da neutralidade e também do uso estratégico da noção de raça,
nós poderíamos estender isso certamente à questão do uso estratégico da ideia de gênero, começaram a pensar, bem, vocês sabem de uma coisa? O processo de interpretação que a Suprema Corte está baseada parte dessa ideia de que as pessoas só existem enquanto sujeitos abstratos numa esfera pública que tem a função de preservar liberdades individuais. Ou seja, dentro dessa perspectiva, a ideia de neutralidade e objetividade do direito parece como a única via, como a única possibilidade de se preservar o sistema jurídico, não é? Então, esse pessoal começou a dizer o seguinte: olha, o direito antes de qualquer coisa, ou, melhor dizendo, entre várias coisas, uma narrativa social. O direito, não é? As pessoas que vão à justiça demandar direitos estão contando histórias. Elas estão contando fatos, estão relatando fatos a partir de uma determinada perspectiva. E o juiz, o tribunal, também produz uma nova interpretação, uma outra história a partir desses fatos, uma outra narrativa sobre a questão que é trazida perante ele, sobre justiça racial, sobre justiça sexual. E essas diferentes narrativas, não é, têm uma função, podem ter uma função importante: desestabilizar os meios a partir dos quais o uso estratégico da perspectiva individualista, do uso estratégico da raça, contribuem para a preservação de desigualdades sociais. Então, nós temos que pensar a raça, nós temos que pensar o gênero a partir de um ponto de vista discursivo. E dentro dessa produção narrativa da raça, narrativa do gênero, que nos permite identificar as ideologias que estão permeadas dentro do discurso jurídico e que são utilizadas para reproduzir hierarquias sociais, nós podemos identificar isso, mas nós, grupos minoritários, também podemos Nossa Senhora, nós também, grupos minoritários, podemos construir discursos contra-hegemônicos, também a preocupação da professora Catarina. Então, eu escrevi um artigo recentemente, será publicado em dezembro na revista de Direito Brasileira, pensando como um negro, ensaio de hermenêutica jurídica. E, nesse texto, eu faço a mesma coisa que muitos autores da teoria racial crítica utilizam uma técnica, né? O storytelling. E o storytelling faz o quê? Procura fazer o quê? Apresentar uma perspectiva a partir do ponto de vista dos subalternos, dos sentidos possíveis das normas jurídicas. A produção narrativa, não é, da raça, a história da minha experiência pessoal enquanto uma pessoa que pertence a um grupo subordinado, permite, de um ponto primeiro, identificar os discursos hegemônicos. Segundo, também promover um contradiscurso para o qual a experiência dos indivíduos singulares, e não os indivíduos abstratos da categoria de sujeitos e direitos, estão implicados. E, para nós que somos negros, para nós que somos mulheres, para nós que somos homossexuais, para nós que somos mulheres negras homossexuais, não é? É de suma importância, ou essa perspectiva é extremamente atraente, porque, mais uma vez, ela permite a identificação de discursos hegemônicos, mas também
da produção de discursos contra-hegemônicos. E, no caso do Brasil, no qual nós temos uma mitologia racial que articula noções de raça, ou seja, a ideia na transcendência racial, uma perspectiva formalista da interpretação da igualdade, com uma ideia de que o direito é produto do consenso social sobre o sentido das normas, essa perspectiva contramajoritária é necessária. Então, respondendo à pergunta posta para esta mesa, nós precisamos repensar o direito liberal traz elementos suficientes para a produção, não é, da transformação social, que é um objetivo constitucional, está lá no artigo 3º da nossa Constituição? A resposta é sim. Nós precisamos repensar isso e nós precisamos criar mecanismos, repensar a teoria do direito. A minha preocupação repensar as formas de interpretação jurídica por meio de novas medidas, novas formas, novas maneiras de se pensar a produção narrativa do discurso. Porque essa produção narrativa, sim, o direito tem uma dimensão política, tem uma dimensão social, mas cada vez mais eu estou convencido da ideia que o direito é uma produção discursiva. Eu vejo vantagens em abordar o direito a partir dessa perspectiva. Eu disse há pouco que escrevi um livro acabo de publicar um livro sobre cidadania sexual. Em um dos capítulos, no 6º capítulo, eu falo da construção jurídica da heterossexualidade. E o que eu discuto nesse capítulo? As decisões dos tribunais brasileiros que negavam direitos a casais homoafetivos. Mas eles não faziam só isso. Eles também determinavam como os casais heterossexuais deveriam construir os seus relacionamentos. Então, era uma contraposição. Bem, num casamento heterossexual, os papéis de homens e mulheres são esses e esses. Opa! Não há diversidade entre sexos, entre casais gays. Portanto, vocês não podem ter acesso a direitos. Essa, por exemplo, é um caso, uma decisão do STF. Casais gays, 2 homens, 2 mulheres, não podem cumprir as funções naturais, estou citando textualmente, atribuídas aos sexos. Cumprir os papéis de marido e esposa perante o outro e de pai e mãe perante os filhos. Não é? Então, essa é uma... Fernando qualquer coisa. Tá? Essa é outro exemplo interessante de como o gênero, a identidade, os papéis sociais de homem e mulher também são produzidos discursivamente. E é naquele processo de oposição contínua. Se é uma coisa de um lado, a outra coisa não pode ser. Se negros não existem enquanto... é o fim da picada, né? Se negros não existem enquanto grupo racial, ações afirmativas são inconstitucionais. Se o princípio da diversidade de sexos é de fundamental importância, não há possibilidade de proteção jurídica para casais gays. Então, repito, por que nós precisamos reconstruir o direito? Por causa da implicação, da articulação direta entre direito e política, e, primeiro, porque os grupos majoritários produzem sentidos culturais. São eles que produzem, articulam e reproduzem as narrativas, que legitimam os papéis naturais lá do STJ de pai e mãe, de marido e esposa. Era isso que eu tinha para dizer.